Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Carros em Foco. E chegou o dia, senhores. Chegou o dia do vídeo sobre o meu... já tá tremendo a mão já tá tremendo a mão de raiva já tá tremendo. Chegou o dia do meu estágio na Fórmula 1, o vídeo, né, do meu estágio na Fórmula 1, mas ainda não chegou o dia, certo? Mas antes de começar, meu nome é Anderson, sou engenheiro formado na UFC em engenharia mecânica. Vim para a Itália fazer um mestrado, uma laurea magistrale em Racing Car Design, e agora estou fazendo um doutorado de pesquisa, certo? A minha pesquisa é predição de desgaste de borracha com inteligência artificial, né? Bom, no vídeo passado eu terminei logo depois do Summer Festival. Eu voltei do Summer Festival, tinha conseguido conhecer a moça do RH da Fórmula 1, queria que ela me conhecesse, sabe, para tentar estabelecer um laço, uma pessoa que pudesse me ajudar, porque naquela época eu já não estava conseguindo trabalho, né? E eu depositava nessa experiência na Fórmula 1 muita expectativa de que eu pudesse ser absolvido, né? Nem que seja por um contrato um pouco reduzido, 6 meses, ou algo do tipo, né? E então eu tratei de fazer esse contato com ela para ver se ela conseguia ali selecionar a melhor equipe para me encaixar. Eu lembro que nos meses seguintes eu continuei estudando para as provas, eu consegui renovar minha bolsa, mas ainda faltavam... Bom, tinha me livrado, faltava a aerodinâmica da Lara. Não, já tinha passado a aerodinâmica da Lara, tinha me livrado deles. Me livrei deles depois do Summer Festival, né? Então eu já tinha me livrado de materiais, mas faltava CAD, faltava materiais compósitos, que era na da Lara, basicamente fibra de carbono, a cadeira de fibra de carbono. Faltava Mechanical Vibrations, né? E o que faltava? Faltava 3 cadeiras, gente. Acho que era 3 cadeiras, né? Começaram as aulas de novo. Entrou uma nova turma em Racing Car Design e eu tive que ir atrás de uma nova equipe para fazer o trabalho de Mechanical Vibrations. Explico. No começo do semestre, do ano letivo, do meu primeiro ano letivo, a primeira cadeira, uma das primeiras cadeiras foi Mechanical Vibrations. E eu não passei. De fato, era uma cadeira um pouco difícil de se passar. E nesse semestre, o professor estipulou 3 testes. Um era um projeto para você modelar a vibração de um motor, né? Que quando eu for professor eu vou botar esse mesmo projeto para meus alunos. Se um dia eu for professor, né? Só de mal, né? Depois uma prova de cálculo e uma prova teórica. 3 testes. Beleza. Eu passava no projeto, mas não passava nas provas. Fazer o quê? Aí agora eu preciso passar nessa cadeira. Mas eu tive que fazer o projeto de novo, porque eu reprovei. Então tive que fazer o projeto de novo. Porque o projeto que você faz é válido por um ano letivo. E aí eu entrei num grupo de imigrantes dessa vez, né? Se bem que o meu primeiro grupo também foi só os imigrantes, né? Tinha alguns italianos, mas dessa vez... Esse grupo que eu entrei também tinha italianos, mas era bem menos. Era todo mundo imigrante, era chinês, indiano, era muito misturado, né? E eu fiz amizade com eles muito rápido. Mesmo não os vendo pessoalmente. Eu só os via por telechamada, né? Videochamada. E aí eu comecei a fazer o trabalho disso aí. Em paralelo... o RH da Fórmula 1 me mandava os e-mails, selecione a equipe que você está mais adaptado, e tal. E eu lembro que quando eu respondi esses e-mails, eu escolhi a Haas. Eu escolhi a Haas, e isso não é muito óbvio, mas na minha cabeça foi uma estratégia escolher a Haas, porque tinha Ferrari, Alfa Romeo na época, Haas e Alfa Tauri. Na época, a Alfa Romeo já estava sendo vendida ali para Sauber. A Alfa Romeo não vai muito para frente. E Ferrari, todo mundo escolhe Ferrari. Então eu peguei e disse, olha, eu quero ir para Haas. E é pertinho daqui de casa. Não era mais perto de Parma, né?
A Maranello é mais perto de Parma do que de... É mais perto do que Faenza, né? Do que Faenza é perto de Parma, né? Que Faenza é onde é a AlphaTauri. E pra mim, eu achava que a Ferrari nunca ia pegar um cara como eu, né? Porque, bom, já era mais velho, já tinha 34 anos. E eu achava que todo mundo ia escolher Ferrari. Mas no fundo, os meus colegas acabaram desistindo do estágio. E aí eu tive uma reunião com o coordenador do curso, alguns coordenadores do programa, né, junto com os outros estudantes. E eu soube nessa reunião que eles tinham desistido, né? E aí o coordenador falou assim, pô, bom pro Anderson aí, que, né, vai poder escolher as equipes, né? Aí eu, pô, legal. Só que eu já tinha escolhido a Haas, então sobrou vaga pra mim. Na minha cabeça, e segundo o coordenador, ele deu a entender também que tava sobrando vaga, né? Já que os outros dois desistiram. E já estavam estagiando. Aí eu, pô, show de bola, cara, né? Eu sabia, eu já tinha ali uma expectativa que o estágio começasse em outubro. Então, cara, eu vou estudar aqui, agosto até outubro, para as minhas provas. E fui estudando, aí chegou o e-mail da Fórmula 1 confirmando o estágio, né? Deu parabéns e tal, confirmando o estágio. E me colocaram justamente na AlphaTauri. Aí eu, ixi, AlphaTauri? Aí eu, moça da Fórmula 1, eu tinha escolhido outra equipe, eu acho. Deixa eu ver. Haas? AlphaTauri. Ticado aqui na Haas. Realmente escolhi Haas. Acho que deu erro aí, né? Deve ter confundido o nome, é muito parecido. Haas, AlphaTauri, geralmente. Os carros são iguais, assim, né? A cor é quase a mesma, um é azul, outro é vermelho, né? Aí ela, não, é porque as outras equipes não aceitaram, né? Elas acabaram não querendo pegar ninguém, né, e tudo, então a Haas foi a única que topou. Eu, poxa vida. Aí já assim, não vou dizer que eu desanimei, mas eu já fiquei, porra, aí já fica difícil de ser absolvido, porque eu moro em Parma, a empresa é em Faenza. E de Parma a Faenza dá cerca de 1 hora de viagem, de trem. Tá bom. Aí ela, vamos fazer o seguinte, você vai aguardar aí, provavelmente o estágio vai começar em outubro, né? Eu tô só esperando a confirmação deles, porque... E aí, gente, demorou a sair um pouco essa confirmação, foi sair ali perto, no fim de setembro. Por quê? Porque nessa época, foi aquela época das enchentes que teve ali na região de Imola, de Faenza, né? E foi bem trágico mesmo, né? E tava muito difícil a situação lá para aluguel de casa, porque na bolsa de estudos dizia que esse estágio tinha que garantir que eu tinha onde ficar, né? E eu deveria ser pago, né? Então tava tudo bonitinho, gente, tudo realmente bem legal, assim, pelo que veio para mim, né? Suquinho básico, né? Aí, beleza, né? Fiquei esperando e estudando para as outras provas, Mechanical Vibrations, CAD, né? Composites, estudando. Aí chegou o e-mail. Eles confirmando o estágio pro dia 1º de fevereiro, eu deveria me apresentar lá, né? Eles iam fechar um Airbnb para mim e iam me enviar o endereço em breve, né? E também pediram o meu currículo. Enviei meu currículo, né? Fiz questão de enviar o meu currículo completo, assim, com toda a minha carreira, para eles verem que eu tinha muita experiência, que eu sabia fazer muitas coisas, né? E também com mais ou menos com as habilidades de software que eu tinha adquirido até então, para facilitar ali a alocação, né? Da minha vaga, né? De onde eles iam me colocar, que isso ainda não estava claro. Aí, beleza. Mandei e-mail, aí eles retornaram, ó, você vai receber
A gente está selecionando aqui, estamos vendo quais os gestores que vão te pegar e eles vão entrar em contato com você para fazer uma pequena entrevista só para saber as suas habilidades e ver, decidir suas funções. Show. Passou um tempo, algumas semanas ali, entre fim de agosto e começo de fevereiro, mais ou menos nesse período, eu recebi o contato, marquei um meeting com um dos gestores lá de um setor e ele se identificou como gestor do setor de estratégia, do grego estratégia, do inglês strategy, né? Beleza, fizemos um meeting. Lembro muito bem desse meeting como se fosse hoje. Aí eu, eita, deu certo, vambora! Né? Aí fizemos um meeting. Aí ele, Anderson, vi esse aqui seu currículo, você sabe fazer. Você poderia me falar um pouco do seu background e tal? Vi seu currículo. Bom, tá no currículo, né? Mas vamos falar, falei e tal. Ele falou, cara, beleza. Eu vou te passar aqui as funções que a gente meio que planejou pra você. E você me diz se você tá apto, se você concorda, se é bom pra você. Aí ele fala, eu lembro muito bem do que ele disse. Você vai trabalhar com análise de dados pré e pós-corrida, né? Para análise de dados do setor aqui de estratégia pré e pós-corrida. Pronto, show. Análise de dados sem mexer no PI, sem ler e tal, curvinha de velocidade, essa merda toda, sem fazer isso tudo. Né? Aí eu calado aqui, mas dentro eu já querendo explodir, né? E você vai trabalhar também com uma pesquisa aqui que nós estamos fazendo de inteligência artificial. Puta que pariu! Agora vai! Não entendo nada de inteligência artificial, né? Só agora que eu estou estudando essas coisas, né? Agora já tem uns meses, né? Já estou bem melhor, já sei ali botar no Python ali, clear, né? Já sei fazer muitas coisas, né? Até porque, enfim, é um projeto de desgaste de goma, né? De borracha, eu preciso programar no software para ele treinar com os dados que eu tenho e depois, né, fazer as predições. Enfim, posto isso. Aí ele falou, inteligência artificial, a gente está pesquisando uma inteligência artificial para analisar esses dados e não sei o que. Essa foi a parte mais nebulosa das duas funções. E vamos fechar aqui o primeiro erro meu, né? Eu estava muito embasbacado. Mas eu lembro que eu ouvi bem a análise de dados de pré e pós-corrida. Show, isso aí eu faço de boa. Mas a parte de inteligência artificial, como eu estava muito embasbacado, beleza, faço, mas ficou uma pulguinha aqui. E esse foi o primeiro erro, né? E talvez tenha sido o único também, né? O único erro. Beleza. Ele falou isso, pesquisa de inteligência artificial para análise dos nossos dados pré e pós-corrida. Eu ainda perguntei, peraí, eu vou analisar os dados mesmo pré e pós-corrida e tal. Ele parada no box e não sei o que e tal. Aí você vai fazer relatórios. Aí eu, legal. Né? E a análise essa inteligência artificial é para analisar esses dados. Eu lembro de ter perguntado algo assim. Aí ele falou, é mais ou menos por aí. Aí, tá muito nebuloso isso. Mas, cavalo dado não se olha os dentes, né, gente? Era a oportunidade. Era agarrar e vambora. E assim foi. Acho que no dia ali... Quando? Acho que no dia 1º de outubro eu embarquei no trem da Trenitalia pra Faenza. De manhãzinha cedo. Quase 5 da manhã. Né? Cheguei, entrei no apartamento, que era na frente, basicamente na frente da estação. Os caras realmente alugaram um apartamento, um Airbnb legal. Fiquei no Airbnb legal mesmo, sim, de primeira, né? Assim, não era luxuoso, mas, muito confortável. Tinha uma cama zona de casal, show. Né? Aí... Você se apresenta hoje. Aí eu recebi a mensagem falando aqui, e-mail. Eles disseram que eu me apresentava às 2h da tarde. Fui. Cheguei lá. Cheguei 1h40. Cheguei 1h30.
Fiquei esperando lá de fora, quando deu 1h50 eu entrei. O rapaz da RH veio me receber, as duas, me levou para uma salinha, explicou, trouxe o contrato, assinei o contrato. Agora eu vou levar para sua estação de trabalho e lhe apresentar para o seu chefe, pro seu novo pai, né? Me dê, papai! Aí fui. Entrei no setor de estratégia, ele me apresentou a fábrica, vi toda a fábrica. E aí, gente, a fábrica da Fórmula 1, nada demais. Como se fosse uma fábrica de carro, como qualquer outra, sabe? Eu não sei se é porque eu vejo isso há muitos anos e não tenho nenhum fascínio, né? Isso é uma coisa que não me surpreende, não me impressiona mais. E eu pontuo isso porque isso me chamou muita atenção. Tá, olha, estão fazendo um chassi. Olha, estão montando um motor, né? Vi um carro de Fórmula 1 lá, acho que era uma... Por que parou o vídeo? Que eu tô vendo aqui, enquanto eu falo com vocês, eu vejo o gameplay aqui de Resident Evil 3. Esse cara já tá morrendo demais, gente. Para de perder, cara. Né? Odeio o gameplay que o cara perde. Enfim, aí eu vi uma AlphaTauri do ano anterior, tal, que fica lá, inclusive o pessoal bater foto. E eu não bati foto, porque eu tava tão focado, vamos trabalhar, não quero registrar nada, vamos trabalhar, vamos embora, né? Porque pra mim, eu precisava garantir o mais rápido possível que eu ia ficar ali, né? Aí, beleza. Me apresentou pro chefe e tal. Vambora, vamos lá, vamos analisar os dados, cadê os dados? E aí, gente, veio o primeiro balde de água fria, né? Tal, vambora, você vai trabalhar nisso aqui no Power BI. Na verdade, ele já tinha dito que eu ia trabalhar no Power BI. Aí o que foi que eu fiz? Antes de ir, eu já fazia uns tutorialzinho no Power BI que tem no próprio Microsoft Teams da universidade tinha. Então já fazia uns tutorialzinhos, já cheguei lá meio que sabendo uma base pequena, mas eu desenrolei rápido. Aí ele, não, trabalhar aqui com análise de dados, tá aqui e tal. E, porra, beleza, show, mas... cadê? Tal, a dinâmica veicular e tal. Aí ele... Não, esses são os dados que você vai fazer. Aí eu... Tá, mas... A análise, cadê? Análise, não, analisar aqui, análise. Aí ele... Não, a análise que faz a gente. Você vai construir os gráficos. Aí eu... Primeiro balde de água fria, né? Aí eu... Peraí... Só pra ver se eu entendi, né? É porque ficou ali análise de dados, construção de gráfico e tal. Só pra eu saber. É isso aqui? O que era, gente? Índice de parada de box, índice de quebra, punição. Aí eu... Isso não é legal. Primeiro balde de água fria, né? E aí, gente, eu fui tão empolgado com esse negócio de análise de dados que eu levei minha Bíblia, né? Minha Bíblia, eita, pera aí, não cai não. Eu levei esse aqui também. Eu lembro que eu cheguei lá com a bolsa pesada. Vambora, gente, vamos trabalhar. E aí veio o balde de água fria, né? Não, mas não... também você vai calcular o tempo de parada de boxe. Enfim, aí já deu aquela brochada, sabe? E assim, como eu falei pra vocês, museuzinho de carro, carrinho de corrida não me impressiona, gente. O que me impressiona é trabalho, contrato assinado, mixaria no bolso, porque ninguém ganha bem mesmo, e prato de comida na mesa. Isso é o que me impressiona hoje, no mínimo, né? Museuzinho de carro, como na da Lara, não me impressiona. Nem na Pagani, não me impressionou. Nem no Museu Gino Macaluso, que eu fui também. E eu nem contei sobre isso, mas vou contar no final. Aí eu já dei aquela brochada. Já bateu aquela palmolência. Mas não, vamos lá. Vamos construir os gráficos. Aí ele, sou primeiro aqui, vou fazer o seguinte... Eu não sei se era segunda-feira que eu comecei. Quando for quarta-feira ali eu falo com você.
Pra você me apresentar os seus resultados. Gente, no final do dia eu já tinha terminado. Aí eu... E agora? O que é que eu faço? E veja, essa pergunta, ela é muito pertinente. Você tá numa equipe de Fórmula 1 e você pergunta, e agora? O que é que eu faço? Eu tava um pouco desconfiado daquilo ali. Porra, terminei essa merda aqui. Aí eu tentava, bom, vamos conversar com quem tá do meu lado. Aí eu tentei conversar com o cara que tava do meu lado. O cara que tava do meu lado, gente, trabalhava com... Ele elaborava as estratégias. Aí eu, qual é o teu software de dinâmica aí que vocês usam? Dinâmica veicular, eu só vi que vocês fazem simulação, né? Tal, como é que é? Me mostra aí e tal. Aí ele olhou assim pra mim, cara, eu não entendo muito de carro não. O cara que sentava do meu lado. Aí eu, não, tranquilo, pô. Ele, mas o que é que tu faz? Eu sou matemático. O meu trabalho aqui é com estratégia e estatística. Eu, beleza, tranquilo. Mas o cara que sentava na minha frente era o cara, também trabalhava com estratégia, mas ele já era mais focado em pneu, né? Então ele já mexia com modelo e tal, junto com uma moça que sentava do lado dele. Então os dois de frente pra mim. Então eu tentava ali ver o que eles faziam, né? Sei lá, pra ver o que era, né? E aí, gente, eu preciso mostrar isso pra vocês. Talvez a única prova de que eu trabalhei lá. Aqui. Tirando a foto da capa desse vídeo, esse é o meu caderninho de notas lá. E aí, gente, tá até aqui, ó. Aqui os PIN, passcode, o software que eu usei, né, e tal. Aqui, olha, gente, os trabalhos que eu fiz, ó. Pênalti, cumulativo, fag, shoulder, né, aí o outro... Aí, beleza. Esse aqui foi a minha primeira atividade. Eu terminei no final do dia, gente. Terminei no final do dia. Ele ia falar comigo quarta-feira. Aí eu, vou tentar falar com ele amanhã. Eu já terminei. Aí ele, não, quarta-feira eu falo contigo. Eu, ok, mas... E aí? O que é que a gente faz? Né? Assim, eu não sabia se eu perguntava pra ele o que é que a gente fazia. Eu, tá, mas o que é que a gente faz aí, né? Né? Porque, já acabei, né? Aí ele, não, beleza, aí ele viu assim por cima, ele, tá, faz mais isso, isso e isso. Que eu acho que foi mais ou menos essa atividade aqui, né? Você vê aqui, ó, Power BI, né? Critical Penalties na Áustria. A Áustria teve muita índice de track limits, né? Então eu tava analisando isso e tal. Beleza, fiz. Bem, chegou a quarta-feira, apresentei pra ele, né? Ele gostou, tava, legal, você pegou o jeito rápido e tal, não sei o que. Ele me ensinou mais algumas técnicas do Power BI. Me passou outra missão. Terminei rápido também. Aí ele, não, vamos agora falar que aquele negócio lá. Passou uma semana trabalhando nisso. Aí, beleza, né? Chegou o final de semana, era final de semana de corrida. GP de Austin, no Texas. Aí ele, e aí, o que vocês fazem nessa época? Vocês assistem a corrida em casa? Ele, não, a gente tem trabalho. Você trabalha, tipo, a gente trabalha naquela salinha, ele me mostrou uma salinha. Às vezes na transmissão, principalmente quem assiste no aplicativo da Fórmula 1, mostram as salas com a galera com fone, os computadores, pronto. Geralmente isso é dentro da empresa. Eu trabalhei nessa sala. Aí eu, agora vai ter trabalho e tal. Agora vai, vambora! E tal, fui pro primeiro dia pra prática e tudo. Se eu não me lembro, eu tive até que chegar às 4 da manhã, eu nem me lembro direito. E não tinha nada pra fazer, gente. Aí, enfim, cheguei, eles me mostraram como é que o rádio funciona.
Aí ele, não, cada um aqui monitora um piloto. Eu, como assim monitora um piloto? Não, aí ele tem um site que a Fórmula 1 disponibiliza e todas as equipes sabem o rádio de todas as equipes. Certo? Que é um site que transcreve as mensagens, né? Aquelas mensagens que você vê na transmissão, esse site já bota lá transcrito. E aí, pô, aí você vai acompanhar piloto tal. Eu acho que eu acompanhei Pérez, nem me lembro. Ai, gente. Ok, beleza. Foi divertido. Eu acompanhei lá, demorei até um pouco pra entender meio como é que funcionava aquele botão ali, pegar rápido assim. Mas no fundo eu não fiz nada demais, assim. Foi só isso, não teve análise de dados, não teve nada. Passou a corrida. E a parte mais legal desse trabalho é que eu assisto a corrida dentro lá, na câmera que eu quiser, no carro que eu quiser, né? Eu posso acompanhar o carro que eu quiser, né? Beleza. Segunda-feira ele, já que você já pegou a prática aí do Power BI, vi aí que você apresentou bons relatórios e tudo, pô, show de bola. Aí nessa reunião, cara, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar logo uma coisa. É o seguinte, eu tenho só um mês aqui, certo? Não dá pra fazer muita coisa. Tu não... Eu tava conversando com o cara do RH e ele me disse que existe a possibilidade aí de estender por mais tempo, né? De fazer um contrato. Tu não acha assim que dá pra gente estender e, sei lá, dar uma função mais definida e tudo? Aí ele, Anderson, eu nunca concordei de você vir pra ficar só um mês. Né? E aí, gente, o que foi que aconteceu? Nessa conversa minha com ele e posteriormente numa conversa minha com o cara do RH que me recebeu, que me acompanhou, eu descobri que o estágio não era de um mês. O estágio era de 2 semanas. Foi a AlphaTauri que disse 2 semanas não dá. Tem que ser pelo menos um mês. Ok. Mas falei com isso e ele se mostrou, Anderson, eu inclusive, eu não quero nem que você fique um mês, eu quero que você fique até o fim da temporada, porque aí sim você vai ter uma experiência robusta, né? Aí eu, pois é, robustez é o que nós queremos, né? Vamos atrás dessa robustez. Aí ele, falei com o cara do RH, ele disse que se tá só esperando você dizer algo, né? Aí ele, pô, eu vou falar com ele. Aí, gente, eu me empolguei. Aí, não, agora vai. Aí eu pensei assim, se isso der certo, eu já vou chegar pra ele e dizer, beleza, deu certo. Cara, o meu background não é esse tipo de coisa que tu tá me botando pra fazer aqui. Mas eu vejo que, além de, eu posso fazer isso, mas o cara que tá na minha frente trabalha com pneu. Eu posso trabalhar junto com ele com isso. Eu tenho esse background, inclusive, é o meu minor nesse curso, né? Eu já tava planejando essa fala. Beleza. Passou. Ele falou com o cara, aí o cara do RH disse antes, ouvi aqui, vou passar a proposta para minha diretoria de recursos humanos, né? Eu acho que tem uma boa chance de dar certo, né? Espero que dê, que pro fulano vir aqui falar comigo, é porque ele simpatizou com você, ele gostou de você e tal, né? 1 semana, gente, 1 semana. Aí, beleza. Vamos trabalhar. Aí o meu chefe, né, eu tô aqui me segurando pra não dizer o nome do cara, né? Meu chefe chegou, vocês vão falar daquele negócio da inteligência artificial. Opa! Inteligência artificial, vambora! Agora vai! Vamos trabalhar agora. Não sei o que, cadê a pesquisa? Cadê a galera? Cadê o time que tá trabalhando? Aí ele, que time? Tu não falou que era uma pesquisa, cara? Segundo banho de água fria. Quando ele disse assim, que time? Aí eu já, ixi... Tu não falou que era uma pesquisa, macho? Aí ele é assim, você vai pesquisar, você vai fazer aqui um relatório das melhores inteligências artificiais pra se usar aqui. Aí eu, como é, mano?
Aí ele, não, é o seguinte, porque às vezes a gente tá trabalhando aqui, e assim, a ideia dele era boa. A ideia dele era boa. E o cara tá trabalhando aqui, por exemplo, quando você trabalhou lá na sala de rádio, né, da transmissão. Você viu que parece muito áudio. Seria legal se tivesse uma inteligência artificial que você botasse aqui, escrevesse, me diga o que está acontecendo com o carro tal, com o piloto tal. E a inteligência artificial vai, pega, analisa e vê mais ou menos a situação do cara. Aí eu, beleza. O que mais que você quer? Aí, por exemplo, outra situação, você pega aqui e bota a inteligência artificial para ler o regulamento, né? Para analisar a quantidade de quebras. Aí eu, ok. Tô ligado. Tô ligado. Aí eu, cara, eu vou ser honesto contigo. O que tu tá querendo é um software. Tá ligado? Assim, nenhuma inteligência artificial vai entrar no site e vai pegar a informação pra tu, porque eu acho que nem pode. E de fato, não dava. Nenhuma das que eles estavam usando lá entrava, né? E tal. Ele mas aí precisa convencer o marketing. Pô, fala com o pessoal da TI. Ali, não, o pessoal da TI não, o pessoal da TI é foda. Mas, cara, porque isso que tu tá falando é um software. Essas inteligências básicas que a gente encontra aí é tudo na base do chat GPT. E tem uma outra coisa também. Tu precisa de um software para tu ter cláusula de confidencialidade e assinatura, né? Porque no chat GPT, pô, uma hora alguém vai pôr um dado importante, sem querer, querendo, né? E o pessoal lá usava muito o chat GPT, né? Pra, tipo, construir pequenos algoritmos, né? Pra análise de dados, nada muito pesado assim, né? E de fato, eles tomavam um cuidado, né, para não botar dados assim, como é que eu posso dizer, classified, né? Foi o que esse cara fez aqui, foi que esse cara entrou ali. Enfim, aí beleza, né, já deu aquela brochada. Tá, mas vai, fala aí, qual é que é o objetivo, o que é esse relatório? Você vai pesquisar as melhores IAs. Aí gente, era 2023, né? Naquela época, toda IA era baseada no ChatGPT. Pra resumir a história, era pesquisar Notion, Kaggle, esses aplicativozinhos, sabe, essas besteiras. Essas besteiras que se usa pra universidade, Notion na Fórmula 1, gente. Notion na Fórmula 1. Notion é pra tu que tá estudando pra concurso, peidão. Sabe, pai, fazer trabalho de faculdade aqui no Notion, sei lá. Ai, gente, eu sei que eu fui atrás disso. Assim, eu já tava meio broxado. Mas eu tava ainda mais. Isso ainda me broxou ainda mais. Puta que pariu, meu. Não é possível. Não é possível, gente. Depois de trabalhar em oficina de carro, troller, né, pesquisa na área automotiva, tal, contato com engenharia, o melhor estágio que eu poderia fazer na minha vida tá sendo irrelevante em termos de atividades, né? Mas eu ainda tinha esperança da resposta do cara do RH, então precisava fazer. Cavalo dado não se olha os dentes. Vamos trabalhar. E aí eu fiz tal, procurando lá. E essa parte também, eu confesso, de inteligência artificial, não sabia muito, né? Mas pesquisei lá. Assim, pô, realmente essa parte eu nem sabia usar esse Notion, essas coisas, eu nem sabia usar, cara. Ele queria até que eu usasse. Eu, cara, como é que eu vou usar isso, cara? Sabe, sozinho, assim, sabe? Porque pra você usar isso, você precisa fazer em grupo, né? E ninguém ia querer fazer isso aí. Porque quando você vai usar esse tipo de coisa, ela tem que ser uma coisa que tá imersa nas atividades do cara. A partir do momento que ele precisa se registrar pra fazer, ele já não vai fazer, né?
Mas enfim, ele disse e tal. Aí eu usava lá, tentava ver para que servia. E fiz lá o relatório para ele. E enquanto isso, fazia outros relatórios de análise de dados, de pitchbox, de failure, né? Chegou ali o meio do estágio, pá, meio do mês. Aí a mulher do RH da Fórmula 1 me entrou em contato comigo. Pô, quero conversar com você, como é que você tá, pra gente avaliar o seu estágio. Eu, pô, legal, vamos lá. Hoje eu tô muito ocupado, mas de mais tarde, quando eu chegar do estágio, a gente já pode conversar, né? Cheguei às 7 horas da noite. A gente fez um call, né? Ela, Anderson, e aí, pô? Caramba, primeiro parabéns e tudo, você esperou pela bolsa, você fez de tudo pra segurar a bolsa e tal. E eu até que tava feliz ali naquela época, né, e tudo. E pô, como é que tá? Sabe? Pô, tá indo bem. Confesso que eu já conversei logo com o meu chefe sobre a possibilidade de continuar, né? Eu ouvi uma resposta positiva da parte dele, né? E eu ouvi do rapaz do RH, do analista de RH com que eu tô tratando, houve também uma resposta positiva, não foi confirmado, mas eu vejo que há uma certa interesse em continuar, né, pelos dois, né? Então eles estão vendo com a direção se dá para estender por mais alguns meses, né, e tudo, ou 6 meses, ou o fim do campeonato, né? Então confesso que tô animado. Eu espero que isso dê certo. E aí eu falei, mas se der certo eu vou pedir pra me mudar de função. Aí ela, por que você não tá gostando dessa função? Eu, não, fulano, é porque eu tô fazendo serviço de escritório. Aí ela, como é? Eu, I'm doing a job, an office job. You know, building graphs, doing reports. It's not an engineering work. Então eu disse a ela, eu não tô fazendo trabalho de engenharia. Tô fazendo trabalho de escritório, criando gráficos, plotando curvas, né, estatística. Não tô fazendo trabalho de engenharia. Né? Até o setor em si não é um setor muito de engenharia, é um setor de estratégia, muito mais estatística do que engenharia. Aí veio o terceiro balde de água fria, veio dela. Foi ali que eu vi que se esse estágio desse certo, porra, isso é uma sorte muito grande. Porque havia uma desorganização ali. Aí ela, Anderson, o seu estágio é de engenharia. Você é pra saber fazer serviço de engenharia. Aí eu, muito obrigado, né? Amanhã eu vou reclamar com eles, eu vou chegar lá, olha, não faço mais isso, só faço serviço de engenharia. Gente, pelo amor de Deus, eu fui premiado. Eu não vou reclamar do prêmio, né? Eu mandei meu currículo pra eles, né? Lembra de que eu disse pra vocês que eu cometi um erro na entrevista lá? Análise de dados, ok. Faz sentido. Pesquisa e inteligência artificial, era pra eu ter dito stop ali. Era pra eu ter dito, olha, eu não tenho esse background. Certo? Meu background é design de carros e engenharia mecânica. Tava no meu currículo e era o curso que eu tava fazendo, né? Então acho que esse foi o meu erro. Esse foi o meu erro e ele foi um erro. E eu deveria ter sido muito assertivo naquela hora e eu não fui, né? Mas ainda assim, é muito difícil você, na hora dessa, chegar e reclamar da primeira oportunidade que você tem, né? Aí, beleza. Aí eu falei pra ela, olha, eu não posso fazer nada. Essa foi a posição que me colocaram. Ela, não, Anderson, mas você está aí para brilhar. Ai, gente, puta que pariu. Quando ela falou isso, eu já fiquei com raiva, deu vontade de... Mano, vai pra puta que pariu com esse papo de brilhar, meu irmão. Que porra de brilhar? Sabe? Porra. Vai te fuder. Porra de brilhar. Porra, mó desorganização.
sabe? Pô, essa bolsa nem lembrou de mim ao longo dos anos, não teve um workshop que preste, sabe? Não teve um trabalho em conjunto, sabe? Os workshops que teve foram fraquíssimos, assim, nem, sabe, assim, feitos assim porque, pô, tem que fazer alguma coisa, sabe? Tipo, no Teams, cara. Pô, era pra fazer uma viagem com os caras tudo lá, treinamento, pra conhecer os engenheiros da Fórmula 1, pra esses caras fazer um networking, sabe? Porra, bolsa da Fórmula 1, caralho. Não é bolsa de CNPq, não, sabe? E eu ainda tava levando a culpa, sabe? Ai, não, você tem que brilhar de coerrola, meu irmão. É a cabeça do meu pau. Enfim, fiquei puto. Mas não falei isso, não. Isso é um desabafo. Odeio desabafo também, né? Aí olha, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Essa é a função que eu tô. A gente tá terminando a segunda semana. Acho que foi uma quinta-feira. E daqui pro fim vai ser essa função, né? E a minha expectativa é que eu consiga ser absorvido. E aí sim eu vou conversar com o meu chefe para adaptar uma função mais a ver com o meu currículo, né? Mas assim, eu não posso fazer nada, fulana. Aí ela, você quer que eu fale com eles? Eu, olha, não, essa segunda semana já acabou a segunda semana, né? Você falar com eles agora, só vai trabalhar, não vai adiantar nada, né? E eu saí dessa reunião bem desanimado, mas ainda com a expectativa de que desse certo. E aí, gente, não tem muito o que dizer. Não deu. Vou explicar por quê, né? Entrou a outra semana, continuei trabalhando, fazendo relatórios para os outros, né? Eu nem participava das análises de dados, né? Eu só pegava, plotava e mandava para eles. Serviço de escritório, puro e simples, né? E depois trabalhar com o IA, né? Que era basicamente, o que era essa trabalho? Como eu falei, pesquisar variantes de chat GPT, né? Que se adequassem ao que ele queria. E eu falei para ele, você precisa de um Microsoft Pilot. E eu, Copilot, né? Por quê? Porque a empresa já tinha softwares Microsoft. Então, o que você quer, o Pilot já está imerso nesse sistema. Você pagando, talvez você tenha as funções que você quer. Que, depois de falar com ele meses atrás, acabou sendo feito, né? E eu já falei para aquilo ali para ele, já para ele ver, ó, não vou ficar também olhando de porra de Notion, não, tá? Ai, pelo amor de Deus. Ai, Notion na Fórmula 1, gente. Porra! Chat GPT na Fórmula 1. Quer me fuder, me beija, né? Beleza. Aí fiz o relatório pra ele. Ele, assim, ele até disse, ó, esse aqui tem. Num dos lá que eu disse que não tinha uma função, tinha, porque, porra, era muito difícil. Eu não sabia nem mexer naquilo ali. Tinha que ter grupos e tal. E eu sozinho não conseguia fazer aquilo ali, né? Eu não sabia muito mexer com aquilo ali, né? Mas ainda assim, nenhum servia porque ele queria. Nenhum, só o Copilot. Aí eu fiz o reporte lá, fiz um ranking, botei o Copilot em primeiro lugar, aqui tem tudo que você precisa, só pagar e tá tudo certo. Pronto, os outros, eu não sei nem como é um monte de besteira, sabe? E aí chegou o fim ali, por volta chegou a última semana e nada da resposta, né? E aí chegou ali quinta-feira da última semana. E aí o cara do RH se reuniu com o meu chefe e tal. E aí depois me chamou. Aí o meu chefe passou, não disse nada comigo. Aí eu, bom, vamos lá, né? Aí ele, Anderson, olha, infelizmente não vai dar. A direção decidiu não te aproveitar, pelo menos por mais alguns meses, porque você foi de um processo seletivo que não foi do processo interno da gente e a gente não acha justo, né? E também tem um teto de gastos e tudo. Aí eu, tá bom. Mas eu acho que você foi bem, tanto que o Charlie, enfim, o nome do cara aí.
Tanto que o Charlie veio falar com a gente, tudo, né? Você conseguiu ali fazer com que ele te desse ali tentasse te manter por mais algum tempo. E eu acho que isso no fundo vai ser bom para você no futuro, numa seleção aqui, certamente você vai ter vantagem. Quando foi em dezembro eu apliquei para seleção na AlphaTauri e não me chamaram nem para entrevista, né? Então eu já digo logo aqui que não serviu de porra nenhuma, né? Aí, beleza. Fui embora. Completamente frustrado. Eu lembro que eu ainda tinha mais uma noite, foi sexta-feira. Eu ainda podia dormir e ir embora sábado de manhã. Eu peguei minhas coisas e vim embora sexta-noite mesmo. 9 horas da noite eu tava saindo de Faenza e voltei pra Parma. Ai, cara, eu tenho muita raiva dessa história. Tenho muita raiva dessa história. Sabe assim? Porque o estágio que foi a maior razão de eu ter vindo pra cá pra Itália, porque eu nunca. Embora eu tivesse vontade de estudar fora, eu não tenho interesse em morar fora. Tá entendendo? Acho a maioria dos brasileiros imigrantes aqui mais me afastam do que me. Porque é um viralatismo tremendo, sabe? Uma bajulação com. Cultura. Pô, tu não valoriza a cultura nem do teu país, cara. Né? Eu não vou pra fenômenos culturais nem no Brasil nem aqui. Né? Mas, enfim. Pra dizer que esse foi o maior motivo de eu vir pra cá. E não deu certo, né? É isso. E assim acabou o estágio na Fórmula 1, né? Eu acho que é o fim desse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de como terminei esse semestre, porque faltavam 3 cadeiras, né? E esse foi meu último ano na Unimore, né? E quando eu voltei pra casa, eu voltei psicologicamente ainda pior do que eu já fui. Mas a coisa piorou ainda mais porque eu, de fato, não estava mais encontrando trabalho. Nem estágio. Ninguém queria nem me chamar para conversar. E eu precisava estagiar para me formar. Como é que eu vou me formar sem estágio? Né? E de fato, eu me formei sem estágio. Né? Então, a situação meio que piorou ali. Né? É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E é como eu disse, né, no vídeo passado. Existem 2 tragédias na vida do homem. Um é conseguir o que quer. Um é não conseguir o que quer. E a outra é conseguir. Eu consegui o que eu quis. E foi aquilo ali. A gente se vê.